Entrou no quarto que era preparado para receber a menina Analice, de 11 anos, morta na semana passada em Serrana. A suspeita é que ela foi abusada e estrangulada. O padrasto é o suspeito do crime. Flávio Antunes de França deixou a delegacia de Serrana cobrando justiça. Ele afirma que ainda não sabe como vai ser o futuro sem a filha mais nova, mas que espera pela punição do culpado. O depoimento, para tentar ajudar nas investigações, durou pouco mais de 40 minutos. A polícia, com o seu depoimento, quis saber o quê? Perguntou sobre o dia a dia da sua filha, como era, a rotina, o que ela te contava, como foi isso? O dia a dia, a rotina na escola, né? Quando eu ia para casa, se eu não percebia algo diferente, mas eu nunca percebi algo diferente. Analice dos Santos França tinha 11 anos de idade. Morreu na última quinta no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. As causas da morte ainda não foram definidas. Existe a suspeita de lesão cerebral. O caso é investigado por suspeita de estupro vulnerável, porque na região íntima da menina, médicos encontraram sinais de abuso, como marcas e um líquido semelhante a sêmen. O material foi coletado para análise. O padrasto de Analice está preso temporariamente desde sábado. Douglas Júnior Nogueira, de 32 anos, é considerado suspeito pela polícia. Fontes ouvidas pela nossa equipe indicam que depoimentos de testemunhas podem ter pesado contra ele. O crime teria ocorrido em Serrana na terça da semana passada, na casa em que a vítima vivia com a mãe, o padrasto, um irmão de 19 anos e outra irmã de 15. No boletim de ocorrência da morte, a mãe diz que deixou os 3 filhos com o companheiro e que ouviu dele o que pode ter acontecido. De acordo com o relato dela, a filha de 15 anos teria ido à igreja e deixado Analice brincando na sala. Em seguida, o padrasto afirmou que foi para o quarto, onde dormiu até 11 horas da noite. Ao se levantar, ele e a irmã mais velha teriam encontrado Analice desacordada com o cordão de um bicho de pelúcia enroscado no queixo. Antes de ser levada para o HC, Analice foi atendida na UPA de Serrana. Segundo o delegado do caso, o padrasto forneceu amostras de sangue para a polícia. Isso é importante porque o material pode ser comparado com o que foi encontrado no corpo de Analice. Por enquanto, não existe um prazo para que os laudos periciais da investigação fiquem prontos. O delegado não descarta ainda a possibilidade de suspeita de uma outra pessoa, que já é investigada, mas que ainda não teve a identidade revelada. Não se pode descartar que há, sim, outros suspeitos, né? Ou melhor, um outro suspeito, mas creio que com a vinda desses laudos e também com oitivas e depoimentos que nós pretendemos fazer nos próximos dias, nós teremos uma certeza melhor acerca disso. Celso Teixeira Mendes Júnior é professor de genética forense na USP e explica que amostras de sêmen podem servir para o confronto com materiais genéticos de suspeitos. Identificado o sêmen, faz-se uso de uma técnica que é chamada de extração diferencial para que haja laboratorialmente a separação das duas frações biológicas. Material proveniente da vítima, normalmente células epiteliais do suave vaginal, e material biológico do agressor, no caso, espermatozoides. Dando certo esse procedimento de extração diferencial, é feito então a análise do perfil genético a partir dessas duas frações, tanto a fração da vítima quanto a fração espermática do agressor. O pai de Analice conta que conversava com a filha para que eles vivessem juntos. Na casa dele, um quarto estava sendo preparado para ela. O quartinho dela que eu estava terminando de fazer lá em cima, eu fiz um sobrado. Ela falou: pai, eu quero ficar lá em cima para você. Eu até brincava: não, seu quarto é aqui embaixo. Ela: não, pai, eu gosto do senhor, eu quero dormir junto do senhor. Tá lá, eu vou terminar, eu vou fazer o quartinho dela, vou enfeitar do jeito que ela gosta. E agora eu vou lá no cemitério acender as velhinhas para minha filha. Ver ela de novo, sentir ela, eu quero sentir ela. Que dor, né, dessa família, desse pai. Douglas Nogueira Júnior ainda não tem advogado. Outras novidades sobre esse caso a gente traz aqui ao longo dos nossos telejornais. Eu posso ficar lá e aqui? Eu falei: pode, minha filha. Mas eu tava até preparando a casa para ela, o quartinho dela, as coisas dela estavam tudo pronto. Que a vontade minha é levar ela para casa
para morar comigo. Pai, rapaz, essas coisas não aconteceram. Eu pedi tanto para isso acontecer. Na hora eu já pensei, fizeram mal para minha filha, só que eu não tinha como provar e falar. Aí eu fui para o hospital, o povo pediu paciência, que ia fazer tudo, o laudo certinho, e que ia ser feito essas coisas. E agora eu fiquei sabendo, minha filha enforcaram minha filha, mataram minha filha, gente, pelo amor. A novidade no caso é que a polícia coletou materiais de um segundo suspeito para análise. Eu vou começar falando, Bruna, do boletim de ocorrência, porque é nele que constam algumas apreensões. E a gente vai começar falando do que foi apreendido com relação ao padrasto. A gente tem escrito por lá sobre roupas íntimas, sobre também escova, creme dental. No caso da Analice, o celular dela foi apreendido, também roupas íntimas, o gorrinho que ela usava no dia em que ela morreu, e também tem a apreensão do irmão da Analice, e aí lá está escrito a respeito de um creme dental também. Tudo isso, Bruna, é muito importante para a polícia tentar descobrir o que de fato aconteceu com a Analice. Então, essas apreensões foram feitas, e o que eu vou falar agora é sobre o material genético da Analice que foi para São Paulo hoje. A gente deixa muito claro que é só o material da menina de 11 anos que foi para São Paulo e vai passar por essa análise no IML da capital. E por que é importante essa análise? Justamente para tentar entender se há material genético de outras pessoas, de outros suspeitos, que não seja de Analice. Então, o que foi coletado? Um líquido semelhante a sêmen e também amostras da unha. Foi feita uma raspagem ali. Isso pode ser importante também, de repente, para tentar saber se houve alguma luta corporal, se ela tentou se defender de algo parecido com isso. Então é o que a gente tem. E como nós já dissemos lá no começo do jornal, tudo é muito indefinido. Não é um exame tão simples assim, não sai no tempo que a gente imagina. Havia sim uma expectativa de que esse resultado pudesse sair por esses dias, mas ainda não tem um prazo para que isso aconteça. Vai levar mais tempo, então essa análise vai ser feita para saber o que de fato aconteceu. E tem esses materiais, essas roupas que foram apreendidas pela polícia. A Analice, Bruna, como a gente já sabe, algumas pessoas já devem ter acompanhado também o caso dela, foi enterrada no último sábado sob forte comoção. Ela que foi encontrada em casa desacordada. O padrasto no começo disse que não viu que ela estaria ali perto da janela desacordada, depois ele foi checar e ele viu que ela estava, socorreu, levou para o hospital. Primeiro ela foi para a UPA de Serrana. E aí por que a polícia passou a tratar esse caso como um possível caso de abuso? Por conta desse material, que é semelhante a sêmen, só que a gente ainda não sabe exatamente o que aconteceu. É esse resultado que a gente aguarda. O pai, Bruna, o padrasto, ele está preso, mas ele é só um suspeito. A polícia trabalha com a possibilidade de um segundo suspeito nesse caso. Nós acompanhamos também o depoimento do pai, um depoimento comovido, o pai da Analice, essa menina de 11 anos, ele que deu algumas entrevistas muito emocionado, falando da menina, que ela tinha acabado de fazer a primeira Eucaristia, gostava de rezar bastante, era muito querida por todos, não só de fora, mas também da família. E ele, quem também estava preparando ali um quartinho para a filha, esse quartinho para que ela pudesse ficar ali de uma forma mais confortável. Então a gente acompanhou essa tristeza do pai e agora, Bruna, a gente aguarda então por esse resultado, porque é só ele quem vai definir o que de fato aconteceu. Eu volto com você. Ela chegou a pedir para morar com o pai, né, Bruna? Foi muito comovente mesmo. A gente está em cima da investigação dessa história pela justiça por Analice. Alguém com tanta maldade. Verônica, eu fico pensando aqui comigo, como que alguém pode cometer uma maldade tão grande com um serzinho tão inocente como a menina que nós estamos vendo aqui no nosso telão? Como pode isso ser tão cruel, tão covarde? É de uma monstruosidade que, de verdade, nós não conseguimos aqui
nem adjetivar um crime como esse, minha amiga. Com certeza, Orlando Pessotti. Boa noite a você, ao Vargas, e a todos que acompanham a Cidade Alerta Campinas. A Alice tinha apenas 11 anos. E é o que você disse, sinais de violência, de abuso, Orlando, numa criança que não tem a menor chance de se defender, de reagir. Agora eu te pergunto, você não acha que uma lei como essa no nosso país, nós estamos falando de um crime contra crianças e adolescentes? Não vou falar aqui em pena de morte, porque nós vamos cometer injustiças. Mas neste caso, quando envolve uma criança de 11 anos, morte da criança, crianças, não deveria falar, não, esse sujeito nunca mais vai sair de dentro de um sistema e vai ficar preso. Prisão perpétua, sem dúvida, para quem comete esse tipo de atrocidade. Você foi narrando o que aconteceu com essa menina de 11 anos e a gente sente uma dor no coração, no ouvido, de ter que ouvir, né, Orlando? De ter que saber, de acreditar que um serzinho de 11 anos passou por tamanho sofrimento. E vai saber, não é? Há quanto tempo essa criança já não vinha sendo vítima de violência. O padrasto é o principal suspeito. Os detalhes você acompanha a partir de agora. Põe no ar. O delegado abriu inquérito para investigar estupro seguido de morte. A equipe do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, onde a menina estava internada, identificou uma marca no pescoço dela e sinais em outras partes do corpo. Ana Alice, de 11 anos, morreu na casa dela, em Serrana, onde morava com a mãe, o padrasto, um irmão e uma irmã mais velhos. Segundo o padrasto, a menina passou mal à noite e foi levada para a UPA da cidade, antes de ser transferida para o HC. Já era umas 11h10 por aí. Deparo com ela na sala, na janela, ajoelhada na janela da sala. Eu passei e chamei a irmã dela, achando que ela tava brincando. Falei, Ana Alice, essas brincadeiras não se faz, para com essa desgraça aí. Ela tava ajoelhada na sala? Ajoelhada na sala, com a mão na parede. Como ela tem costume de dançar, fazer negócio de teatro, esse negocinho, eu achei que ela tava zoando com a minha cara e eu fui chamar a irmã dela, pra irmã dela danar com ela. A irmã dela veio achando que ela tava brincando também. E que a irmã dela tocou ela, derrubou ela, aí a irmã dela viu que era sério. Aí eu voltei. Aí eu vi que ela tava gelada, peguei nela, toquei, não senti movimento nem respiração, peguei por dentro do carro e corri pro UPA de Serrana. Na noite em que tudo aconteceu, Ana Alice chegou a ficar sozinha com o padrasto. Ele contou à polícia que foi dormir depois de chegar do serviço, que a enteada de 15 anos foi para a igreja e o enteado de 19 para a academia. A mãe da menina estava trabalhando. A polícia já ouviu a família. Foram vistos 2 irmãos da vítima, irmão e irmã. A genitora, né, a mãe dessa criança e também o padrasto. Eles não apontam, não imputam ainda culpa a ninguém. Ainda não há uma afirmação de culpa por parte de ninguém. O casal estava junto há 2 anos. Em depoimento, a mulher disse que não tinha notado mudanças no comportamento da filha. Este vizinho lembra de quando Ana Alice chegou a brincar com a bisneta dele. Não, à tarde vinha ficar brincando aqui. Brincava com a sua bisneta? Brincava com as meninas aí, direto. Como é que era, menina? Muito disposta, muito alegre, a melhor da família. Porque se fosse um adulto, uma briga, tudo bem, uma criança. A polícia apreendeu os celulares do casal, roupas íntimas e ainda precisa saber dos peritos o que provocou a morte da criança. O laudo com a causa da morte da menina será divulgado nos próximos dias. O delegado aguarda o resultado para dar prosseguimento ao inquérito. Neste momento, o padrasto é o principal suspeito. Douglas nega que tenha feito alguma coisa com a enteada. Ele me colocou como único coadjuvante da cena. Eu falei, não, eu tava dormindo, hein? Aí falou, tem perícia, tem tudo, a gente vai passar, é mais fácil você ser sincero aqui. Eu falei, não, se você quer ir pra perícia agora, a gente vai, não tem problema algum com isso. Entendeu? Então a gente vai pra perícia. Eu falei, maravilha, não tem problema nenhum. Só que eu fiquei alterado porque eu tentei ajudar e agora eu tô sendo visto como... Aí pra mim não serve, entendeu?
Você não fez nada com a menina? Não, nunca, nem gritar com ela, eu nunca gritei. A mãe é prova, os irmãos é prova. Mais testemunhas serão ouvidas para a polícia descobrir, afinal, o que aconteceu com a Analice. Isso que nós estamos buscando esclarecer, a dinâmica dos fatos. Então, onde que o padrasto se encontrava no momento, né, em que essa menina teria sofrido essa ação, essa violência física, onde que os familiares dela se encontravam também, porque havia outros familiares dentro da residência. Então, tudo isso nós estamos buscando esclarecer agora na sequência de investigação, por meio das oitivas, por meio de depoimentos também de todos os envolvidos. Ainda hoje eu tenho mais informações sobre esse caso da Analice. O padrasto foi preso em Santa Rosa de Viterbo e eu vou trazendo mais informações. Ana Alice Santos França, uma criança de apenas 11 anos, morreu. O pai acusa o padrasto, que é considerado o principal suspeito. Ele era o único adulto que estava na casa quando Ana Alice foi encontrada morta. A mãe estava trabalhando. A hipótese inicial era de um suicídio causado por enforcamento. O padrasto alegou que Ana Alice brincava com uma touca de pelúcia e que ela tinha um grande cordão. Ao ser achada desacordada, a menina estava com o objeto enroscado ao queixo. Mas, segundo a polícia, as marcas são incompatíveis com o enforcamento. O padrasto é Douglas Júnior Nogueira, de 32 anos. Ele foi preso pela polícia. A investigação agora quer saber se a vítima também foi abusada. Isso porque os médicos constataram material semelhante a sêmen no corpo dela. Se unirmos todos os suspeitos ou culpados desses casos, nos deparamos com familiares ou pessoas próximas que assumiram o papel de agressores, que deixaram na sociedade feridas que jamais serão esquecidas, que fizeram dos lares um local de violência e que nunca cumpriram a promessa e o dever de cuidar. É a triste e revoltante face da violência doméstica. Obrigado, Leonardo, pelas suas informações. Nós estamos acompanhando de perto todos esses casos, principalmente da Analice, o padrasto que foi preso em Santa Rosa de Viterbo, aqui no interior de São Paulo. E é um caso que chama atenção e escancara a crueldade com uma criança de apenas 11 anos, que apodreça atrás das grades e que as nossas leis possam ser modificadas. Não dá pra gente aceitar mais uma situação como essa. Não dá pra gente achar que isso é normal. Passa hoje o caso Alice, amanhã o outro caso, amanhã outro caso. É inaceitável isso. Nós não podemos que simplesmente seja mais uma estatística, né, Vargas? Porque nós estamos falando aqui de estatística. O que poderia ter acontecido com aqueles outros 3 crianças da cidade de Jundiaí, meu amigo? Exatamente. E no caso que nós contamos da condenação do pai e da madrasta, condenação para ela de 29 anos, para ele de 34 anos, é uma condenação irrisória pelo crime que cometeu. Daqui a pouco está em liberdade. Sim.